Bem-vindos à videoaula sobre os seminários. As disciplinas de análise instrumental e química ambiental terão como avaliação regular a apresentação desses seminários. Por isso, na aula de hoje nós falaremos de como preparar o seminário, como apresentá-lo e como ele será avaliado. Bom, primeiro, essa será a avaliação regular, uma vez que nós estamos afastados por motivo da pandemia e não podemos realizar aquela prova escrita presencial, esse seminário então irá substituir essa avaliação. O seminário tanto vai contar para a disciplina de análise instrumental como química ambiental. Então, cada aluno deve escolher um artigo científico que empregue um método instrumental para analisar uma amostra ambiental, que pode ser um solo, água, atmosfera ou até mesmo alguns organismos vivos coletados em ambientes naturais. Então é importante que vocês percebam que o seminário será individual. Cada aluno deverá escolher um artigo científico e realizar, preparar o seu seminário. A escolha do artigo deve levar em consideração que os conteúdos das disciplinas de química ambiental e de análise instrumental estejam apresentados naquele artigo. Então, algumas bases elas distribuem ou disponibilizam gratuitamente esses artigos científicos. Uma delas é a Cielo, onde vocês encontram vários artigos em diferentes línguas e muitos em português. E outra base importante são os periódicos da CAPES. Esses periódicos da CAPES eles podem ser acessados em qualquer lugar e vocês podem entrar como alunos do IFMA para baixar esses artigos gratuitamente. Não esqueçam que o tema do artigo tem que fazer ligação entre as duas disciplinas, tanto química analítica, análise instrumental, como química ambiental. Então, vocês vão entrar, por exemplo, no caso do periódicos da CAPES, e ali na página do periódico da CAPES tem um lugar chamado Acesso Café. Então, entrou ali no Acesso Café, vocês vão encontrar um local onde vocês escolhem a instituição. Aí vocês colocam ali Instituto Federal do Maranhão, como vocês podem ver nessa figura, e aí ele vai entrar para o login na página do IFMA. Então vocês vão utilizar o mesmo username e a mesma senha que vocês utilizam lá no sistema do IFMA. Aí vocês vão poder entrar no periódico da CAPES e baixar os artigos científicos. Então, para que vocês não tenham várias pessoas escolhendo o mesmo artigo, ou para que os artigos não estejam fora do nosso tema, vocês podem escolher o artigo e enviar para um de nós dois, para que nós avaliemos se ele está realmente dentro daquilo que a gente espera. E aí vocês começam a preparar o seminário. Então, após escolher esse artigo, vocês devem preparar a apresentação, que podem ser usados também em diferentes programas para esse fim. A gente cita aqui o PowerPoint, que é o mais conhecido, tem o Prezi, que tem uma versão online, que pode ser usado também, ou outros programas que sejam utilizados para apresentação. Então, eu vou apresentar aqui rapidamente algumas dicas de como fazer uma apresentação que fique boa, que fique interessante, que chame a atenção do seu telespectador, para que vocês possam usar essas dicas aí na elaboração do material de vocês. Então, é importante que a gente entenda que essa apresentação ela vai apoiar a fala. Então, é importante que ela tenha a função aí de sistematizar, de colocar o passo a passo daquilo que vocês vão falando para que vocês não se percam. E é importante que vocês mostrem os dados mais importantes daquele documento que vocês vão estar representando aqui, que é o artigo que vocês escolheram. Então, a apresentação não é uma monografia, não é um texto longo, ela não pode ter um monte de informação. Ela tem que realmente apresentar alguns elementos importantes, como a identificação, o título do artigo científico que vocês vão apresentar, a instituição, no caso, os autores desse artigo, enfim. E depois o nome de vocês, quem é o aluno que está apresentando o seminário, para quais disciplinas, onde está sendo apresentado. Então, uma página inicial de apresentação que seja enxuta, mas que tenha essas informações básicas. Depois, uma breve introdução sobre o tema, para que os telespectadores possam entender, apresentem o conteúdo, façam conclusões. É preciso agradecimentos? Não é obrigatório, mas se vocês se sentirem com necessidade de agradecer alguém que auxiliou no trabalho, alguma coisa assim, é possível, só que de forma formal, nada de informalidades, e as referências podem ou não ser usadas aqui. Se vocês acessaram outros documentos, fizeram aí
uma pesquisa científica para apoiar o seminário de vocês, é possível citar, mas não é um elemento obrigatório na apresentação. Então é importante que vocês coloquem ali o endereço eletrônico, né? Porque de repente o telespectador pode mandar um e-mail para tirar dúvidas, para pedir mais informações. É extremamente importante que o texto, que vocês entendam, né, que o texto na apresentação ele tem pouca importância. Os dados e as imagens são o mais importante aqui. Esses dados podem ser apresentados como tabelas, gráficos, diagramas, resultados estatísticos, né? E essas imagens, que podem ser desenhos, fotografias e ilustrações, elas devem realmente apoiar a sua fala, devem te fazer lembrar daquilo que você tem para dizer, mas não pode ter muito texto, porque senão o texto vai roubar essa apresentação. Então, qual a quantidade de texto? Né? É o mínimo necessário, só para você não se perder. Tá? Por exemplo, a gente tem aqui um texto imenso, que se eu fizer uma apresentação com esse texto, vocês vão passar um tempão lendo isso e vão parar de prestar atenção naquilo que eu estou dizendo. Então a gente destaca só aquilo que realmente é importante e faz uma apresentação aí que possa sintetizar essas informações importantes. E aí, durante a fala, a gente explica melhor o que está sendo dito, né, nesse slide. Bom, o uso de vários recursos pode apoiar vocês, mas ele também pode criar problemas. Se a gente coloca muitas animações, se a animação é muito lenta, isso acaba às vezes sendo prejudicial. Então a gente deve usar os recursos disponíveis, mas usar de forma que ele nos ajude, nos apoie e não nos atrapalhe. A gente também precisa ter muito cuidado com as fontes, né? A gente não pode usar sempre as mesmas fontes ou fontes que às vezes exigem mais cuidado para a leitura, fontes muito desenhadas, né? Então, quanto mais a letra parecer um bastão, mais simples, mais fácil é a leitura, mais rapidamente a gente consegue entender a ideia. Também é importante ter cuidado com a diagramação, né? A diagramação ela também às vezes é usada para passar mensagens. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma diagramação totalmente centralizada, ela dá uma ideia, ela dá um conforto para a visão. Outra, ela está alinhada à esquerda, que também é confortável para a gente, porque nós lemos da esquerda para a direita. E às vezes ela está alinhada, por exemplo, nesse caso, com os elementos maiores em cima e os menores embaixo. Dá uma ideia de desequilíbrio, não é tão confortável para a visão. Né? As imagens também, o posicionamento das imagens. Aqui a gente tem as imagens no sentido oposto da nossa leitura. Nós geralmente lemos de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então as imagens nessa posição são menos confortáveis do que se elas estivessem na posição oposta. Né? Aí eu consigo ter uma disposição mais confortável para os leitores ocidentais como nós. Quanto espaço você deve usar numa apresentação, num slide? É importante que a gente respeite os limites desse espaço que está disponível para não ficar desconfortável. Se o texto, nesse caso aqui, por exemplo, ele ocupa todo o espaço possível, acaba ficando desconfortável. Né? Então é preciso deixar espaços aí vazios, né, para que fique mais confortável para o olho. O tamanho da fonte também é importante. Se a gente põe fontes muito pequenas, a gente acaba enxergando menos e isso acaba dificultando a atenção do telespectador. A pergunta também, às vezes, eu faço esse texto justificado, ou eu alinho à direita, ou eu alinho à esquerda. Isso depende muito do resultado final. Né? Aqui tem 3 exemplos. Um exemplo justificado, um exemplo alinhado à esquerda e um exemplo centralizado. Então, depende da situação, vocês têm que avaliar, né, como é que fica o resultado final para escolher. E aí também, eu ponho tudo em letra alta, eu ponho tudo em caixa baixa, como é que eu faço isso? Né? É melhor utilizar minúsculas, utilizar maiúscula apenas no início das frases. Porque um texto escrito todo em caixa alta dá a ideia de que você está gritando, de que você é grosseiro, né? Não é interessante para o telespectador. Usar as figuras de fundo é preciso ter muito cuidado, porque a figura de fundo ela pode atrapalhar aquela mensagem que a gente quer passar. Então é preciso, né, distribuir o texto de tal forma que ele tenha um contraste para que a gente possa ler e ver o que está sendo dito. Às vezes é preciso, por exemplo, colocar um fundo mais escuro, você pode usar a imagem, mas colocar um fundo atrás das letras para que a gente possa ter o destaque necessário
para enxergar o que você está querendo dizer. Também é importante tomar muito cuidado com a resolução das figuras. Se você pega uma figura pequena e amplia, ela acaba ficando com uma qualidade ruim. Então é preciso tomar cuidado, dependendo do tamanho da figura que você vai apresentar, escolher uma resolução melhor para que não fique assim, pixelado, como se diz, esses quadradinhos aí. Então é preciso pensar um pouco em alinhamento, simetria, ordem, hierarquia, oposição, contraste, simplicidade e equilíbrio para que a nossa apresentação seja interessante. Também é bom ter cuidado com esses clip arts, às vezes eles distraem, né? Então é preciso usar quando ele tem contexto com aquilo que você está falando, quando ele apoia a sua fala, mas tomar cuidado e evitar aqueles que na verdade só distraem. E com o contraste, sim, nós temos que tomar muito cuidado. Uma letra preta no fundo branco, uma letra branca no fundo preto, uma letra amarela, por exemplo, um fundo com a mesma cor, no mesmo tom da letra é ruim. Então, usar muitas cores é ruim, né? Então a gente precisa entender que, principalmente quando a gente vai projetar isso numa tela, que não é o caso de vocês vão apresentar isso no próprio computador, mas quando a gente vai apresentar isso numa tela, sempre a projeção fica mais clara do que aquilo que a gente vê no computador. Então é bom usar cores fortes e com bastante contraste para ficar mais claro a visualização. Né? E se vocês forem depois divulgar esse material na internet, em vez de colocar o PowerPoint na forma, né, PPT, que é a forma do PowerPoint, transforme em PDF e divulgue em PDF, para que não seja depois deturpado e digam que vocês disseram uma coisa que vocês não disseram, enfim. Então, o melhor formato de publicação na internet é em PDF, tá? Outra coisa, não deixem para cima da hora, porque quando a gente deixa para cima da hora, acaba que a gente tem pouco tempo, se atropela e não faz da forma certa. O ideal é fazer com antecedência, treinar antes de gravar para ter certeza daquilo que você vai dizer, se a ordem está certa. Às vezes é muito comum que eu preparo uma videoaula e na hora de gravar eu resolvo mudar a ordem de alguma coisa, eu resolvo fazer alguma coisa diferente. Então, se eu deixasse para a última hora, não ia dar tempo de fazer os ajustes que eu quero. Então, quanto mais cedo a gente preparar o material e treinar para fazer esse seminário, mais facilmente ele vai ser adaptado para aquilo que a gente realmente quer. Então, como eu disse, né, treinar essa fala antes, né, para que ela fique bem alinhada com aquilo que você realmente quer dizer e para que ela possa atender às nossas exigências. Pode botar referência? Pode, mas ninguém vai ler. Então, assim, só coloque aquilo que realmente foi importante. Como é que vocês vão apresentar isso, né? Então, após preparar essa apresentação, cada aluno vai gravar o seu seminário. O seminário terá um tempo de 10 minutos, sendo aceito até o máximo de 15 minutos, então entre 10 e 15 minutos. E existem alguns programas de gravação. O próprio PowerPoint consegue fazer a gravação do seminário, mas o OBS é um programa gratuito que é muito fácil de ser utilizado, existem muitos tutoriais no YouTube ensinando como utilizar. E quem usa o Prezi também tem o Prezi Vídeo, que pode ser utilizado para gravação. Chequem a luz e o som antes de gravar, para que tudo esteja de acordo, né, para que não fique você muito escuro, a luz tem que estar na tua frente, não atrás de você, para que o seu rosto apareça bem, enfim, né, é bom testar essas coisas antes de efetivamente gravar. Como é que vai ser feita a avaliação? Nós vamos avaliar primeiro o conteúdo. Como é que o conteúdo será avaliado? Em 4 critérios. A relevância do tema, ou seja, esse tema tem que ser ligado à química ambiental e análise instrumental, tem que ser importante para essas duas áreas. O domínio do conteúdo, como é que você fala sobre ele, né? A segurança que você tem ao falar sobre esse conteúdo, a clareza da fala, né? Então vocês têm que treinar a dicção, falar bem as palavras, pronunciar cada sílaba, e tem que ser objetivo, não pode ficar dando voltas na lua, tem que ir direto ao ponto, porque a gente tem apenas 10 minutos para fazer o seminário, né? Então aqui vai sair uma nota de 0 a 10 e depois será avaliado por 2 avaliadores para ser calculada a média aritmética simples. O segundo critério, a segunda avaliação será feita com relação à própria apresentação, a qualidade dos slides, de acordo com essas coisas que a gente falou até aqui, a estrutura e organização, né, se elas têm uma sequência lógica, o tempo de apresentação, então não pode extrapolar 15 minutos, também não pode ser menor do que 10, muito menor do que 10. Desculpa, do que 10, e também a postura e a voz, como é que vocês fazem essa fala, né? Novamente uma nota de 0 a 10, e aí nós vamos calcular a média com relação à nota do critério anterior, ok?
Então, com calma, escolham o artigo de vocês, preparem o material de vocês, gravem, né, e disponibilizem então o seminário de vocês dentro do intervalo de tempo que vocês terão disponíveis para isso, para que nós possamos prosseguir a avaliação regular. Bons estudos!